O padre no vídeo era Lutero. E, bom, vocês viram, né? Que uma coisa atrás da outra, ele querendo de alguma forma ganhar uma alma, né? Tirar uma alma do purgatório, e essa alma era um dos parentes dele. E aí vem a pergunta, né? Como ganhar o céu? Como é que eu ganho o céu? O que eu posso fazer e como eu posso fazer para chegar lá? Porque afinal é assim no nosso trabalho, né? A gente é metas e resultados. Então a gente precisa fazer para conseguir uma promoção. A gente precisa desempenhar, ir atrás e correr para conseguir chegar onde a gente quer chegar dentro do nosso trabalho. E ok. Da mesma forma é assim como muitas vezes a gente é amado. A gente faz coisas por aqueles que nos amam, com o intuito de que aqueles que nos amam, nos amem porque a gente está fazendo alguma coisa. É bem redundante isso, mas essa é a ideia mesmo. Às vezes a gente quer... É curioso, né? Alguém que nos ama, a gente precisa fazer algo para esse alguém que nos ama, para a gente ser amado de volta, digamos assim. Né? Barganha, troca. E se é assim no nosso trabalho, se é assim na nossa família, nos nossos relacionamentos, por que não vai ser assim com Deus? Por que a gente não vai olhar para Deus dessa forma, da mesma maneira? Então, como é que eu faço para ganhar Deus? Como é que eu faço para merecer Deus? Como é que eu faço para alcançar Deus? Como eu faço para alcançar a salvação? Eu devo fazer algumas coisas. Eu preciso fazer para receber, eu preciso fazer para merecer, eu preciso merecer a vida eterna, eu preciso merecer a salvação, eu preciso merecer Deus. Muitas vezes é assim que a gente pensa. A gente tem trabalhado no Ministério Jovem, aí com a liderança do Ariel e da Nath, a ideia de santidade pela graça. E nós sermos chamados de santos significa que nós somos separados por Deus e para Deus. A palavra santo significa isso, separado. Né, por Deus e para Deus. E isso ocorre, essa separação, os sermos chamados santos, ocorre quando a gente é salvo, quando a gente é justificado. No momento em que nós recebemos a vida eterna. Ou seja, a gente se torna justo. Sabe quando a gente erra com alguém? E aí eu vou lá pedir perdão para essa pessoa e, amor, perdão porque eu errei contigo, mas é que eu estava com raiva, foi um dia estressante e tal. Eu estou dando uma justificativa. Ou seja, não houve um erro ali. Eu só estou justificando meu erro e só estou justificando porque não existe erro. Então fica a dica aí para vocês, né? Quando vão pedir perdão, não justifiquem o erro de vocês, porque vocês não vão estar pedindo perdão. Mas o que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Que a ideia de sermos justos e justificados, a ideia de sermos inocentes diante de Deus, ela, assim como a santidade ela é pela graça, da mesma forma a justiça de Deus e a justificação nossa é pela graça de Deus. Então, antes de a gente continuar, vamos orar? Paizinho, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo louvor, Pai. Obrigado porque a gente pode contemplar a Tua obra em nós e, como o Ariel disse, não é nada mérito nosso, Pai. Mas é tão somente mérito Teu. Obrigado por isso. Cuida desse tempinho aqui juntos, Pai, da leitura da Tua palavra, e que seja um momento de edificarmos uns aos outros, Pai, para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, e nós vamos ler as últimas palavras de Paulo aos Gálatas, versículos 11 a 18. Enquanto a gente vai abrindo a nossa Bíblia, antes de a gente entender as últimas palavras de Paulo, a gente tem que entender por que ele escreveu todas essas palavras, né? Então, quando a gente recebe uma carta, a gente não vai direto para o final dela, né? A gente lê toda ela e a gente sabe, né, o porquê que a gente recebe essa carta. Da mesma forma, o que acontece quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas? A igreja ela passava por um momento bem complicado, bem delicado. Algumas pessoas tinham se infiltrado no meio da igreja, alguns cristãos, bem entre aspas aqui, e eles estavam pregando um evangelho, uma mensagem que não era aquilo que Paulo tinha pregado para eles. Era um pouquinho diferente daquilo que Paulo falou. A salvação ela é pela graça, eles diziam sim, né? A salvação é pela graça, por meio da fé, certo? Quem fez abismo aí sabe, quem não fez vai saber, e a salvação, a justificação é pela graça por meio da fé. Mas esses cristãos, né, entre aspas, esses infiltrados, diziam que sim, a gente precisa de Jesus, mas a gente precisa fazer algumas coisinhas a mais, né? Que a salvação, Cristo não é suficiente.
E essa coisinha a mais que eles falavam era a respeito da circuncisão, uma prática da lei que eles, de alguma forma, queriam trazer para dentro do cristianismo, né? Esses cristãos, né, são chamados aí de cristãos judaizantes, né? Então, são também legalistas. Então, a ideia deles é que a salvação ela é por meio da graça, é pela graça, por meio da fé. Sim, mas eu também preciso fazer isso, né? Não basta, a fé somente, Cristo somente não é suficiente. E aí a ideia da circuncisão no Antigo Testamento é que era uma marca no povo de Deus, uma marca física no povo de Deus para mostrar que esse é o povo de Deus separado, né? Isso no Antigo Testamento. Quando vem Cristo, essa circuncisão ela já não ocorre no corpo, na carne, é uma circuncisão que ocorre no coração. Nós somos povo de Deus não porque a gente tem uma marca no corpo, mas porque nós temos uma marca no coração. E era isso que os cristãos estavam pregando naquela igreja, esses judaizantes, e era isso que aqueles irmãos, infelizmente, alguns estavam acreditando, estavam se perdendo, estavam, meu Deus do céu, essa é a minha fé? Então, peraí, Paulo ensinou errado? Inclusive, esses judaizantes, esses cristãos, eles condenavam o apostolado de Paulo. Não, esse cara não sabe nada, esse cara não entende nada, ele não sei como é que vocês ouvem o que ele fala. E aí surge uma reflexão, né? E nós? No que a gente tem acreditado a respeito do que falam por aí? Quem são as pessoas que a gente segue no Instagram? Quem são as pessoas que a gente assiste no YouTube? Quem são os nossos influencers? Será que eles falam aquilo que a Bíblia diz? Ou será que eles estão pregando um outro evangelho? Tem algumas frases aqui. O autoconhecimento é a chave para nos encontrarmos. E tudo é o autoconhecimento. Seja quem você quiser ser. Siga o seu coração. E aí agora de um certo pregador aí. Tudo que Jesus fez apontou para você. Você é o centro. Se alguém colocou você para baixo, eu te digo, você é a pessoa mais importante da terra. E essa ideia de que o que eles estavam fazendo é mais ou menos se entrasse alguém aqui hoje, para aquelas portas, ou até mesmo se eu viesse aqui falar. E aí eu digo para vocês, não, a gente precisa de Cristo, Cristo é a nossa única salvação, Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, mas a gente precisa dar uma caminhada até Nossa Senhora de Caravaggio para receber o favor de Deus. Não, Cristo ele é suficiente, mas a gente tem que orar pelo menos 3 vezes por dia. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Tem que orar, porque senão a gente não vai alcançar o favor de Deus. Nós precisamos fazer o bem, né? E assim boas energias vão vir sobre nós. Com certeza essas energias provêm de Deus, né? Então a gente acaba espiritualizando tudo, né? São coisas sutis que não são o verdadeiro evangelho. E aí se eu viesse aqui e falasse essas coisas, eu tenho certeza que o Ariel iria ficar bem irritado com essas bobagens, com essas heresias, e ele iria me corrigir assim como Paulo fez com aquela igreja, quando ele escreve essa carta. Então é bem curioso, porque a gente olha os primeiros versículos de Gálatas e Paulo está muito bravo. Porque, velho, ele diz assim, vocês abandonaram aquilo que eu ensinei para vocês tão rapidamente por causa de um outro evangelho. Então vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 18. São as últimas palavras de Paulo para essa igreja. Não são as últimas palavras de Paulo, tá? Mas para essa igreja, sim. Então, versículo 11 até o 18. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Nesse trecho a gente pode encontrar 3 verdades a respeito da justificação pela graça. A primeira verdade é que a cruz, ela foi o instrumento que Deus usou para nos justificar, para nos salvar pela graça. Então vamos de novo ler os versículos 11 até o 14,
E Paulo ele vai dizer assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho. Nesse momento é interessante, porque ele tinha alguém do lado dele que escrevia, pelo menos que escreveu essa carta para ele. Mas chega no final, e ele provavelmente pega a pena, a caneta, e escreve do próprio punho. Tão importante eram essas palavras que ele estava falando no final. Então ele disse: prestem atenção, Gálatas, e eu digo: prestem atenção, jovens, para nós, também, eu também. Os que desejam, versículo 12, os que desejam causar boa impressão exteriormente ou na carne, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Esses cristãos judaizantes, eles estavam de alguma forma dizendo assim: olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer uma marcação na carne de vocês, porque Cristo não é suficiente, né? E eles faziam isso, eles queriam trazer essa prática da lei, porque eles tinham medo da perseguição que eles sofreriam por causa do escândalo da cruz. A gente não tem ideia, mas a cruz era um escândalo naquela época. E é muito difícil tentar trazer para hoje, assim, estava até conversando com a Vi sobre isso, mas tentar dar um exemplo, assim, que tipo, a cruz, a gente entende que é por meio da cruz, Cristo morreu naquela cruz, mas quão escandaloso foi isso naquela época? E, nosso Pai Celestial morreu numa cruz. E hoje eu carrego uma cruz numa corrente aqui no peito, né? O meu pai, ele morreu de câncer, né? E daria para dizer que ele foi derrotado pelo câncer. Não seria, no mínimo, estranho eu andar por aí com uma corrente, um pingente com o formato de um câncer, assim? Seria, né? Não seria estranho eu tatuar no braço câncer? Seria, né? Ou ainda assim, talvez o equivalente de olhar para a cruz, e hoje não seria o câncer, né? E eu trouxe o exemplo do câncer pela questão do escândalo, tipo, tipo, como assim tu vai ter um pingente de câncer no teu pescoço? Não faz sentido isso, né? É vergonhoso? Poxa, teu pai faleceu disso, por que tu... É vergonhoso. Mas talvez um equivalente que a gente possa trazer hoje, né? Cristo na cruz, talvez se Cristo vivesse nos dias de hoje, ele iria para uma cadeira elétrica. A cruz era um símbolo, era um lugar onde os piores criminosos poderiam estar. Bandidos e os piores. Lá estava Cristo. E a cadeira elétrica, bom, né? Morte, injeção e eletricidade, né? Então, para os piores criminosos também. Daí vocês imaginem eu carregando uma corrente com um pingente, uma cadeira elétrica no pingente. Ou até uma tatuagem com raios, né? E cadeira elétrica. Isso não faz sentido, às vezes até é vergonhoso. Só que isso só é vergonhoso para aqueles que não foram salvos por meio disso. Isso só é estranho para aqueles que não receberam vida através disso. Então, eles tinham vergonha da cruz. Assim como talvez hoje a gente teria vergonha de dizer pregar o evangelho por aí, dizendo que o meu pai morreu por mim numa cadeira elétrica. Esse era o medo que eles tinham, mas Paulo diz, não, é só a cruz. É só a cruz. E aí eles queriam, de alguma forma, esses cristãos judaizantes, se alegrar e se orgulhar no corpo deles, desses outros cristãos, que fizeram a circuncisão, e dizer, não, olha esses aí, eu que disse para eles fazerem, eles fizeram. Né? Mais ou menos como se eu me orgulhasse no B, assim, digamos. Né? O B, estou fazendo discipulado com o B, né? Porque o B agora faz até edificação no grupo Célula, né? O B agora tá lendo a Bíblia todos os dias, tá orando, tá indo para acampamento, tá tocando louvor de acampamento lá. Entendeu, né? E eu poderia me gloriar em cima das coisas do B. Né? E aí no íntimo, lá no discipulado, eu ia dizer para ele, Beto, tu tem que ler mais a Bíblia, porque assim tu se aproxima mais de Deus. E só assim. Beto, porque tu tem que orar 3 vezes por dia. Não, porque tu tem que ir no acampamento, porque daí... Né? Só que no fundo eu tô olhando para mim, eu tô pensando em mim. Que eu vou me gloriar no B. E era isso que eles estavam fazendo. E Paulo diz, não. E Paulo daí ele responde no versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo.
a não ser na cruz, a não ser na vergonha, a não ser no escândalo, é nisso que eu tenho que me gloriar, é nisso que eu tenho que me orgulhar. É para isso que eu tenho que olhar. E a questão é do que eu me orgulho, né? Do que eu me glorio? Dos meus feitos? De como eu preparei um bom estudo? De como eu preparei um bom louvor? Uma boa edificação? Nossa, de como eu evangelizo várias pessoas, né? Como eu trago várias pessoas para o grupo célula? De como eu falo e as pessoas escutam e fazem o que eu falo. Eu devo me orgulhar nos feitos de Cristo e na cruz. Naquilo que Ele fez, naquilo que Ele disse. Na época, isso seria algo que traria vergonha. E aí, às vezes as pessoas não passam vergonha quando a gente fala de Jesus para elas. Né? Elas ficam meio assim, tipo, encabuladas, um pouco envergonhadas. Não nos rejeitam, não nos zombam, é isso mesmo. Porque o evangelho, para os outros, para aqueles que não são salvos, é vergonha. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A segunda verdade que Paulo fala nesse texto é que nós somos nova criação por causa dos méritos de Cristo e não por causa dos nossos méritos. Versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. Paulo ele conclui no final da carta, ele diz, gente, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. A gente pode pensar, tá, então é só não me circuncidar que tá tudo certo. Deixa eu seguir essa regra aqui de não circuncisão. Deixa eu seguir essa regra aqui de orar tantas vezes por dia. Deixa eu seguir essa regrinha aqui de fazer tal coisa para ganhar o favor de Deus. Né? E ele conclui que não. De nada vale isso. Até porque em um dado momento da vida de Paulo, ele pega um discípulo dele, que é Timóteo, e ele vai lá e circuncida Timóteo. Daí, a gente pensa, meu Deus, é uma contradição bíblica, né? Paulo diz para não se circuncidar, e ele vai falar em Gálatas ali, ele diz assim, se vocês se circuncidarem de Cristo, nada lhes valeu. E aí, em outro momento, ele vai e circuncida Timóteo. É uma contradição aí. Mas quando a gente vai ler o texto que fala a respeito disso, que é Atos 16:2, eu não vou abrir, mas ele diz que Paulo, ele circuncidou Timóteo com o intuito de pregar aos judeus. Porque Timóteo era mestiço. Né? Ele era mestiço, então um dos pais era grego e o outro era judeu. E aí Paulo então circuncida Timóteo com esse intuito de pregar o evangelho aos judeus. Agora, o que esse povo estava fazendo, o que essa igreja estava fazendo era se circuncidar para ganhar o favor de Deus. Era orar para ganhar o favor de Deus. Era pregar o evangelho para ganhar o favor de Deus. Não. Eu estava pensando nisso esses dias que muitas e muitas são as vezes que eu oro. Vai ser hoje que eu vou fazer o checklist da minha oração. Aqui, né? Pelo menos hoje eu orei. Né? E é um privilégio orar. A gente está falando com o nosso Criador. Ele está ali só esperando para estar com a gente. Não é para receber, para merecer o favor dele. É graça. É um privilégio. É uma dádiva que ele nos deu. A oração, a vida eterna e todas as bênçãos que ele nos dá. É graça. Nada nosso. E nós somos nova criação. E a gente é nova criação. Você é nova criação. De nada vale fazer as suas orações ou não. Dar oferta ou não. Ir ao célula. Ouvir a celebração no sábado ou não. Ir na celebração no domingo ou não. Se não formos nova criação. Nada disso nos leva para o céu. Nada disso nos leva ao favor de Deus. Essas coisas são ruins? Não, assim como a circuncisão não era ruim. Paulo circuncidou Timóteo. A questão é por que a gente usa elas, né? É para ganhar o favor de Deus? E a terceira verdade que esse texto diz é que a justificação pela graça, ela nos leva à santidade pela graça. Então nós nos tornamos justos pela graça de Deus, nós nos tornamos salvos pela graça de Deus, nós recebemos a vida eterna pela graça de Deus e a partir dali nós começamos a trilhar um caminho de santidade pela graça de Deus. Mas não para aí. Essa santidade pela graça nos leva a carregar as marcas de Cristo. Olha o que o texto diz no versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E aí ele finaliza, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Enquanto que a marca na carne, a circuncisão, dos judaizantes era o seu passe livre para o céu, era o que eles achavam. As marcas na carne de Paulo, as prisões, as doenças, os açoites, eram a evidência do seu pertencimento em Cristo.
Um comentarista, ele diz o seguinte a respeito das prisões e dos açoites de Paulo, né? Ele conta um pouco da história de Paulo. Ele diz assim: Paulo foi apedrejado na cidade de Listra, na província da Galácia. É uma lista de coisas que Paulo passou. Ele recebeu dos judeus 195 açoites e foi 3 vezes fustigado ou açoitado com varas pelos romanos. Paulo foi preso em Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. Seu sofrimento pelo evangelho, os ferimentos que seus perseguidores lhe infligiram e as cicatrizes que ficaram eram as marcas de Jesus. Paulo sofreu por causa da sua fidelidade a Cristo. Essa palavrinha aqui no versículo 17, traga em meu corpo as marcas, ela significa, ela também era uma palavra usada para significar estigma. Estigma, ela é uma marca ou uma cicatriz no nosso corpo que fica por causa de uma ferida que a gente sofreu, né? Eu tenho um estigma aqui, né? Da queimadura, né? E essa palavra também ela podia significar o tal do ferrete. Ferrete, né? Que é um ferro em brasas. Já explico melhor isso para vocês. Então ela podia significar essas duas coisas. Estigma, que é uma marca deixada por uma ferida no nosso corpo. E esse ferrete, que é aqueles ferros que tu esquenta, fica vermelho, e daí tu bota no boi, no cavalo e marca o coitado. Paulo estava dizendo nesse texto: eu sou marcado por Cristo. Dessa forma. Uma marca que não sai nunca mais. E o curioso é que ele finaliza a carta dizendo isso depois de falar a respeito de ser uma nova criação, depois de falar a respeito de ser justo pela graça, santificado pela graça, né? E ele fala: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E marca na carne, isso que é curioso, ele faz um contraponto com a marca que os judaizantes queriam, né? Eles queriam que o povo se marcasse por meio da circuncisão. E Paulo diz que as marcas do corpo dele eram evidência da vida dele em Cristo. E as marcas de Cristo servem para olharmos para elas e nos lembrarmos de quem nós somos e de quem somos, a quem pertencemos. Então, né, voltando à palavrinha ali, né, as marcas, né, o estigma, ela é uma ferida, né, uma lembrancinha, né, deixada. Acho que vai melhorar isso aqui. Não sei, espero que... É a mão da aliança, né? Daí quero ver no dia de tirar as fotos, né? Mas é uma marca que ficou e eu me queimei, né? Com água de chimarrão, estava bem quente a água. A gente ferveu ela para ficar durante todo o dia e acabei que escorreu água na minha mão e na hora já queimou e coisa arada e tal, né? É curioso porque toda vez que eu olho para ela eu lembro o que aconteceu. Eu lembro do momento, eu lembro com quem que eu estava, né, com o Jairo, com a Sharon, com a Vi. Não lembro da dor, né, graças a Deus. Mas eu lembro que eu fiquei ali assim 15 minutos sem botar nada. Eu lembro do dia. Eu lembro o que aconteceu depois, o que estava acontecendo na hora, o grosselie que eu comi, que tinha canela em cima do grosselie que eu nunca tinha comido antes. Então essa marca me faz lembrar muito desse dia. E... da mesma forma, as marcas que Paulo carregava faziam lembrar ele de quem Cristo era na vida dele. E da mesma forma, as marcas que as pessoas, a vida como um todo deixa na gente, também são formas de a gente olhar para nós mesmos e para Deus e dizer: tá, essa marca aqui, Pai, Tu esteve comigo nesse momento. Eu lembro o que aconteceu, o que não aconteceu. E é uma marca para eu lembrar que Ele estava conosco. E o outro significado, o ferrete, né, que é o ferro em brasas, como eu falei, ele é um espeto gigante, daí tem a marcação no final. E conversando com a Via, eu não sabia, mas ela me contou que o vô dela, né, fazia isso com as iniciais dele nos animais, nos cavalos, né? Então ele esquentava lá as iniciais dele na churrasqueira, lá no foguinho, ia lá e botava na bunda do cavalo e ficava lá marcado as iniciais do vô Miguel na bunda do cavalo. E da mesma forma, Cristo, ele marca em nós as suas iniciais. Ele nos sela, ele nos justifica pela graça. E é uma marca que vai ficar sempre ali. Para sempre. Para sempre. E não só isso, mas da mesma forma que as marcas nos fazem, né, as marcas de Paulo faziam lembrar que Deus esteve com ele naqueles momentos, da mesma forma, os sofrimentos, as doenças, todas essas marcas faziam lembrar que ele pertencia a Cristo. Não só lembrava ele que naquele momento Deus estava com ele, mas que Deus era com ele. São duas coisas. Deus estava com ele nos momentos e Deus era com ele a todo momento. E as marcas faziam ele lembrar disso. Quais são as marcas
que tu carrega? Quais são as marcas que estão sendo formadas hoje e agora? Na hora que a marcação é feita no cavalo, dói muito. Eu nem imagino. Eu queimei, mas não chega nem perto do que um cavalo sofre de dor. Da mesma forma em nós, as marcas que vão sendo formadas em nós doem muito na hora. E talvez a gente nem enxergue o propósito na hora disso. Mas lá na frente a gente vai olhar para essas marcas e vai dizer, tá, eu pertenço a Cristo. Ele estava comigo naquele momento, Ele nunca me abandonou e da mesma forma agora Ele está comigo. E particularmente, assim, uma marca minha foi a questão do meu pai, né? Eu passei por um momento bem difícil logo depois que ele faleceu, mas eu lembro com, assim, tipo, Deus estava lá, a todo momento. Durante, depois que ele faleceu, nas noites em claro, sem dormir, tipo, Deus estava lá todo o tempo. E aí eu gosto muito da ideia de memoriais, né? E querendo ou não, uma marca, ela é um memorial. Memorial que vai fazer a gente lembrar do que aconteceu, do que não aconteceu. Isso aqui é um memorial. A Vi tem uma cicatriz na mão que eu fiz há 8 anos. É um memorial também. Peçam para ela depois o que eu fiz. Mas é uma marca no corpo dela e assim como a gente carrega marcas no nosso corpo e na nossa alma que fazem a gente olhar para Deus e lembrar quem Deus é. E então o evangelho, ele vem com isso também. Com a gente carregar marcas, a gente carregar estigmas pela graça de Cristo. E daí eu pergunto como Marcos Telles pergunta, você quer esse evangelho? Você quer esse evangelho que traz marcas? Só que as marcas, elas um dia vão sumir. Na eternidade, tem uma música bem legal que vai dizer que as únicas marcas, as únicas feridas que vão existir na eternidade no céu são os furos nas mãos daquele que nos salvou. Lutero, ele entendeu essas 3 verdades. Como a gente viu no vídeo, ele ficou indignado e hoje a gente está aqui muito por causa, claro que é por causa de Cristo, mas Deus usou muito a vida dele para que hoje a gente pudesse estar aqui. Ele reformou a igreja e ele entendeu essas 3 verdades, que a cruz, ela foi um instrumento que Deus usou para nos justificar pela graça e não as indulgências, não os nossos feitos, não as nossas boas obras, não as nossas religiões, mas a cruz de Cristo, pela graça. Lutero também entendeu que nós somos nova criação por causa dos méritos de Cristo e não nossos méritos. Ele tinha uma luta interna gigante. Ele lutava contra Deus, ele queria um Deus misericordioso. Ele sabia a quantidade de pecados que ele tinha. E aí ele entende que nós somos nova criação por causa de Cristo e não por nossa causa. E ele entendeu também que a justificação pela graça, ela nos leva à santidade pela graça. E a santidade pela graça também nos leva a carregar as marcas de Cristo. Porque ele também, depois que entendeu essas coisas, ele também foi perseguido. Teve que se esconder. Então, ele também foi alguém que entendeu e que carregou as marcas de Cristo. Então, meu desejo e minha oração é que a gente entenda que nós somos salvos e justificados pela graça de Deus e ponto. Nada do que a gente fizer ou não fizer vai mudar o nosso estado de salvação. Nada do que a gente fizer de bom vai aumentar o amor de Deus por nós e nada do que a gente fizer de ruim vai diminuir o amor de Deus por nós. Absolutamente nada. Em que a gente compreenda a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus por nós. Vamos orar? Paizinho, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pelo teu amor, por tua graça, Pai. Obrigado porque, da mesma forma como tu falou aos Gálatas, tu fala a nós hoje. Quem são aqueles que nos influenciam, Pai? Será que a gente tem dado importância para alguns evangelhos que não são o verdadeiro evangelho, Pai? Que o Senhor, pela tua palavra, nos ensine o que é e o que não é a verdade, Pai. E que a gente esteja sempre pronto a buscar o Senhor e a combater, Pai, essas inverdades em amor. Pai, da mesma forma, nos faz viver pela graça, Pai. Entender diariamente, acordar de manhã cedo, Pai. E lembrar que nós somos salvos tão somente pela graça, que nós estamos ali respirando tão somente por causa da Tua graça, Pai. Que nós passamos o dia pela Tua graça, que nós somos salvos e santificados pela Tua graça, Pai. E Deus, a Tua salvação nos leva a um caminho de santidade. Dia após dia o Senhor transforma a gente, nos santifica. E isso também é por graça. E essa santificação, Pai, assim como o lapidar de uma rocha, assim como o lapidar de uma estátua, a gente precisa ir tirando alguns
algumas pedrinhas, algumas coisas que não estão certas. E isso gera marcas. Mas são marcas, Pai, para as quais a gente vai olhar e vai dizer, Deus esteve comigo e Deus é comigo. Então que a gente carregue marcas no nosso corpo, na nossa alma, Pai, que nos façam lembrar diariamente de quem Tu é, de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Obrigado, Pai, nós Te louvamos, oramos em nome de Jesus. Amém.